Como o Espírito Santo está moldando o seu destino em silêncio. Você olha ao redor e tudo parece igual. Os dias seguem no mesmo ritmo. As pessoas continuam passando por você como se nada estivesse prestes a acontecer. Seu coração carrega orações antigas, promessas não cumpridas, silêncios que doem mais do que qualquer palavra. E é justamente aqui, nesse terreno seco da alma, que o Espírito Santo faz sua obra mais profunda. Porque enquanto você pensa que nada mudou, tudo já mudou. Você só não percebeu ainda. A sua volta pode até parecer silêncio, mas espiritualmente existe um movimento acontecendo. Deus não parou, Ele não te esqueceu. Ele está apenas moldando você em silêncio. Não é castigo, é lapidação, não é abandono, é construção. Ele está alinhando o invisível, ajustando milímetros da sua alma para que o seu destino não seja apenas grande, mas sustentado por raízes que não quebram com o vento. Muitas pessoas confundem a ausência de sinais com a ausência de Deus. Mas você não precisa de trovões para saber que há uma tempestade se formando. Da mesma forma, o silêncio de Deus não é a prova de que Ele se afastou. É a prova de que Ele está concentrado demais naquilo que vem. O oleiro não conversa com o barro enquanto molda. Ele apenas molda. E se você sente que está sendo pressionado por todos os lados, se você já não entende por que algumas coisas precisaram ser tiradas da sua vida, se você tem se perguntado por que algumas portas se fecharam sem explicação, então escute com atenção. Você não está parado, você está sendo preparado. E o mais impressionante é que esse preparo acontece no escuro, longe dos holofotes, longe do entendimento lógico. É por isso que dói. Porque você está tentando entender com a mente o que só pode ser percebido pelo Espírito. Enquanto você questiona o tempo de Deus, Ele está reposicionando suas emoções. Enquanto você ora por direção, Ele está te afastando de distrações. Enquanto você espera por movimento, Ele está te ensinando a permanecer firme. Porque quem não aprende a confiar no silêncio, nunca vai saber sustentar o som da promessa se cumprindo. O Espírito Santo não grita, Ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, você precisa aprender a silenciar também. Ele não se revela no barulho da ansiedade, mas na calma da rendição. Ele não responde aos gritos de desespero, mas ao coração que, mesmo cansado, continua acreditando. Esse vídeo não é mais um conteúdo espiritual. É um chamado, um despertar, uma resposta. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo está sendo alinhado no invisível. Algo está sendo moldado dentro de você agora. E antes que você termine de assistir, já vai ter percebido que o Espírito Santo nunca esteve longe. Ele só estava moldando o seu destino, em silêncio. Você pensa que nada mudou, mas tudo já muda. Você observa a vida como quem olha uma paisagem repetida. A rotina parece a mesma, a espera parece não ter prazo, e o silêncio parece ocupar espaços que antes eram preenchidos pela esperança. Você tenta entender por que Deus não fala, por que não aparece um sinal, por que nenhuma porta se abre. E enquanto você tenta decifrar esse aparente vazio, o Espírito Santo já está moldando caminhos que você sequer imaginou. O que você vê é imobilidade, mas o céu vê movimento. O que parece estagnação, para Deus, é alinhamento. Você está olhando para fora, mas a obra que Ele começou acontece dentro, nos lugares onde ninguém aplaude, nos espaços da alma onde nenhuma luz alcança. O Espírito Santo opera onde o olhar humano não entra. Ele ajusta o que você sente, transforma o que você pensa, desmonta inseguranças, corrige intenções, fortalece áreas frágeis, limpa restos emocionais que ficariam no caminho do propósito. A mudança não começa quando a porta abre.
Começa quando ele molda o coração que vai atravessar essa porta. Por isso você não percebe o avanço, porque o avanço está acontecendo exatamente onde você não está olhando. E enquanto você insiste em medir a vida pelas circunstâncias, o Espírito está medindo seu crescimento pela sua capacidade de confiar quando não entende, permanecer quando está cansado e crer quando a lógica diz que acabou. Você pensa que nada mudou porque Deus não fez barulho. Mas quando Deus trabalha em silêncio, é porque o que Ele está formando é grande demais para ser interrompido. O oleiro precisa de concentração para dar forma ao barro. Ele não expõe o processo, ele expõe apenas a obra pronta. É assim que Deus trata o seu destino. Ele esculpe primeiro, revela depois. O silêncio não é abandono, é compromisso. É a prova de que ele está atento a detalhes que você ainda não percebeu. Cada aparente atraso é, na verdade, proteção. Cada desvio inesperado é preservação. Cada porta que não abriu te salvou de algo que teria custado caro demais. Você só não vê porque está acostumado a esperar manifestações externas, quando as maiores manifestações de Deus começam internamente. Há dias em que ele mexe em sentimentos que você não nomeia, em convicções que você não entende, em decisões que você achou que já tinha tomado. Há uma reorganização acontecendo aí dentro, há um realinhamento de valores, uma limpeza emocional, uma maturidade que cresce em silêncio. E quando isso acontece, a vida externa não muda imediatamente, mas o destino já está sendo transformado. Deus sempre muda primeiro a estrutura para depois liberar a grandeza. Você pensa que anda sozinho, mas não está. A presença do Espírito Santo te acompanha até quando você se sente vazio. Ele trabalha no intervalo entre suas perguntas e suas respostas. Ele guia seus passos nos dias em que você sente que está andando às cegas. Ele prepara encontros, afasta distrações, fecha caminhos perigosos, inspira ideias no seu coração, cria conexões que você só vai entender meses depois. Nada é casual quando o Espírito Santo está moldando seu destino. Nada é desperdiçado, nada é irrelevante. Até seus dias mais silenciosos carregam lições que sustentam aquilo que Deus vai colocar em suas mãos. E é por isso que essa fase é tão importante. Porque quando você perceber o que realmente está acontecendo, vai entender que o silêncio que tanto te incomodou foi a sala onde Deus te fortaleceu. Você está sendo conduzido a um ponto da sua história onde nada será como antes. As mudanças que você achava que não estavam acontecendo já começaram. O que Deus está preparando não depende do barulho que você esperava, depende da obediência que você entrega agora. E quando Ele revelar o que está moldando, você vai olhar para trás e perceber que nada estava parado. Tudo estava sendo preparado. Você pensava que nada havia mudado, mas tudo já mudou, revelando o território onde Deus trabalha. Enquanto você tenta localizar os movimentos de Deus com os olhos, o Espírito Santo já traçou um mapa invisível dentro de você. Esse mapa não é geográfico, não está nos lugares que você visita, nas pessoas que encontra, nem nos eventos que consegue identificar. Ele está na rota secreta entre sua alma e o propósito que o céu escreveu antes que você nascesse. E é por isso que às vezes tudo parece parado por fora, mas dentro você sente algo que ainda não consegue explicar. Como se fosse conduzido por uma bússola que aponta para um destino que seus pés ainda não pisaram, mas seu espírito já reconhece. Deus trabalha em territórios silenciosos. Ele não mede avanço pela quantidade de portas que se abrem, mas pela sensibilidade que você desenvolve em obedecer quando nenhuma direção está clara. O Espírito não grita o caminho. Ele desenha sutilmente as curvas na sua percepção. Ele não mostra placas com destinos, ele planta convicções, ele não anuncia decisões, ele revela discernimento.
O mapa dele não é feito de coordenadas externas, é feito de alinhamento interno. É por isso que alguns dias parecem confusos. Porque sua mente quer sinais visíveis, enquanto seu espírito está sendo convidado a seguir pela fé. Há mudanças acontecendo no seu interior que são imperceptíveis aos olhos naturais. A forma como você reage às coisas, os pensamentos que já não têm mais espaço, as feridas que antes governavam suas decisões e agora estão sendo curadas, os medos que perderam força, as vontades que foram ressignificadas, tudo isso é sinal de que o mapa está sendo desenhado. O Espírito Santo está te afastando de atalhos que encurtariam seu trajeto, mas destruiriam sua estrutura. Ele está te guiando por caminhos que parecem mais longos, mas são os únicos que te levarão inteiro até o destino. É nesse território invisível que Deus te prepara para não se perder quando chegar onde tanto espera, porque não adianta chegar se você não souber permanecer. Não adianta alcançar se você não souber sustentar. Por isso ele trabalha na parte de você que ninguém vê. A geografia do Espírito não é feita de lugares, é feita de posturas. Deus está mais interessado em como você anda do que por onde você anda. E quando o coração aprende a se mover com Ele, qualquer caminho pode se tornar território sagrado. Você pode até estar pedindo um novo tempo, mas antes de Deus mudar o tempo, Ele muda você. É assim que Ele funciona. Ele não entrega a bênção quando você quer. Ele entrega quando você está preparado para não permitir que a bênção te afaste dele. E esse preparo acontece no campo invisível da obediência silenciosa. Não é sobre entender, é sobre confiar. Não é sobre saber para onde está indo, é sobre confiar em quem está te conduzindo. O mapa que o Espírito Santo está desenhando não vai fazer sentido agora. Mas vai fazer sentido quando você olhar para trás e perceber que cada curva te livrou de algo, cada demora te ensinou a esperar, cada aparente recuo era, na verdade, um desvio estratégico para evitar colisões que você não teria suportado. Ele conhece atalhos que você jamais imaginaria. Ele enxerga perigos que você não vê. Ele sabe o que você está pronto para receber. E o que ainda te destruiria se fosse entregue antes da hora. Por isso, pare de se perguntar, por que não aconteceu ainda? E comece a perguntar, o que o Espírito está moldando em mim nesse momento? Porque esse momento é precioso. Esse lugar que você queria sair pode ser o território onde sua fé vai crescer, onde sua maturidade vai florescer, onde sua visão vai ser ajustada. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E se Ele ainda não te moveu para o próximo lugar, é porque o mapa dele ainda está sendo desenhado dentro de você. O caminho não está do lado de fora. O caminho está nas transformações silenciosas que estão acontecendo agora no território secreto entre o seu coração e a vontade perfeita de Deus. Quando Deus troca coisas sem pedir permissão. Há momentos em que você sente que algo foi tirado da sua vida sem aviso. Pessoas se afastam, oportunidades evaporam, caminhos que pareciam promissores simplesmente deixam de fazer sentido. E você tenta entender o que fez de errado, tenta decifrar por que aquilo que parecia tão certo perdeu a cor, tenta recuperar algo que já não se encaixa mais. O que você não vê é que, enquanto luta para segurar o que está indo embora, o Espírito Santo está reposicionando tudo ao seu redor com precisão absoluta. Deus troca peças da sua história sem pedir sua permissão, porque Ele enxerga riscos que você não percebe e prepara vitórias que você ainda não tem maturidade para sustentar. Você pode achar que está perdendo, mas muitas vezes está sendo preservado. Deus retira antes de revelar. Ele desloca antes de promover. Ele fecha antes de abrir. É assim que Ele impede que você construa sua vida em cima de algo que jamais daria frutos.
Você não percebe, mas ele mudou conexões que teriam drenado sua força. Ele tirou pessoas que iriam atrasar seu propósito. Ele impediu alianças que pareceriam bênçãos, mas se tornariam prisões. Ele desmontou caminhos que pareciam brilhantes por fora, mas por dentro estavam cheios de armadilhas. Não foi rejeição, não foi fracasso, foi intervenção divina. O Espírito Santo reorganiza a sua história como quem arruma um ambiente antes de receber algo precioso. Ele limpa espaços, ele remove excesso, ele reorganiza prioridades, ele enfraquece aquilo que te afastaria da vontade de Deus e fortalece aquilo que vai te manter firme quando a promessa finalmente chegar. Essa reposição silenciosa é uma das provas mais profundas de amor, porque Deus não espera você implorar para ser protegido. Ele protege antes mesmo de você perceber o perigo. Ele antecipa golpes que você nunca verá. Ele cancela quedas que você jamais saberá que estavam prestes a acontecer. E mesmo quando algo é tirado abruptamente, existe um motivo que o céu não ignora. Toda troca divina é estratégica. Deus substitui o superficial pelo necessário. Ele troca o temporário pelo eterno. Ele retira aquilo que alimenta o seu ego para colocar aquilo que fortalece o seu espírito. Ele silencia desejos que te fariam desviar do caminho e acende novos desejos que te levarão diretamente ao propósito. Há vontades que ele diminui para que você não se prenda a um destino menor que o que ele escreveu. Há sonhos que ele encerra porque estavam moldados pela sua ansiedade e não pela intenção dele. A reposição divina não é apenas externa, ela acontece também dentro de você. É por isso que, às vezes, você deixa de desejar coisas que antes pareciam essenciais. É por isso que certas conversas não fazem mais sentido, que certos ambientes te cansam, que certas conexões já não alimentam sua alma. Não é instabilidade emocional, é intervenção do Espírito. Ele está retirando os restos de um ciclo encerrado para preparar espaço para aquilo que está prestes a nascer. A nova estação não pode ser construída sobre velhos alicerces. E quando você tenta voltar ao que Deus já tirou, sente um peso inexplicável. Não porque você está errado, mas porque o Espírito Santo está te impedindo de se prender a algo que já não carrega vida. Deus nunca remove algo sem propósito. Ele nunca desmonta algo sem preparar algo melhor. Ele nunca permite que você perca sem planejar uma entrega que vai redefinir a sua jornada. Mas Ele te ama o suficiente para fazer mudanças mesmo quando você não entende. Porque Ele sabe que, se esperasse sua compreensão, você ficaria preso no que era confortável e perderia o que era destinado. O céu está reorganizando sua história agora. Você não vê, mas vai sentir. Você não entende, mas vai agradecer. A reposição divina já começou. E quando Deus troca algo, não é para te ferir, é para te conduzir ao futuro que o Espírito Santo preparou antes mesmo de você perceber que estava sendo guiado. A resposta de Deus, que parece abandono. Você orou com força, acreditou com tudo que tinha, planejou com esperança e esperou com fé. E ainda assim, o céu pareceu responder com um silêncio ensurdecedor. Aquilo que você tanto queria não aconteceu. A porta permaneceu fechada. O sonho escorreu por entre os dedos. E então, num canto da alma, nasceu uma sensação amarga. Como se Deus tivesse te abandonado justo quando você mais precisava. Só que o que parece rejeição, na verdade, é proteção. O não de Deus é uma forma profunda de amor. Ele diz não quando o que você quer pode te afastar dele. Ele fecha o que machucaria. Ele cala para te salvar. O Espírito Santo não age para massagear o seu ego. Ele age para preservar o seu destino. E ele sabe que certas coisas que hoje brilham aos seus olhos, amanhã seriam a origem da sua queda. Você não vê isso. Você não vê o futuro como ele vê, mas ele vê.
e por isso responde em silêncio. Porque se ele explicasse tudo agora, você ainda assim pediria aquilo que o destruiria. O silêncio dele é mais sábio do que a sua ansiedade. O não de Deus é mais seguro do que o sim que você implora com lágrimas. Quando o céu se cala, não é porque te esqueceu, é porque te conhece melhor do que você mesmo. Você sente dor quando perde algo que desejava. Isso é natural. Mas o que você não percebe é que, se tivesse recebido exatamente o que pediu, talvez não estaria pronto para lidar com as consequências. A bênção fora do tempo se transforma em peso. O milagre sem preparo vira prisão. E Deus te ama demais para te dar algo que te afastaria dele. Às vezes, o que você chama de demora, o céu chama de livramento. Às vezes, o que você chama de injustiça, Deus chama de desvio de um acidente emocional que você não sobreviveria. Há orações que o céu arquiva por misericórdia. Há desejos que Deus não realiza, porque no íntimo do seu coração, Ele sabe que aquilo não é a resposta. O Espírito Santo conhece os bastidores da sua história. Ele sabe onde cada escolha te levaria. E quando Ele diz não, não está te punindo, está te guardando. Quando Ele silencia, não está te ignorando, está te protegendo de aceitar menos do que foi preparado para você. Mas o ser humano insiste em interpretar o silêncio como ausência, como se Deus só estivesse presente quando as coisas fluem, como se a fidelidade de Deus precisasse ser provada por conquistas visíveis. Só que a presença de Deus não depende de resultados, depende de relacionamento. E quem anda com o Espírito aprende que até o silêncio dele fala de zelo, fala de propósito, fala de proteção invisível. Você já parou para pensar que aquela relação que não deu certo talvez tenha sido Deus poupando seu coração de dores profundas? Que aquela oportunidade que escapou das suas mãos talvez tenha sido uma armadilha camuflada de bênção? Que aquele caminho que parecia tão promissor, mas foi fechado abruptamente, talvez te levaria a uma estrada de destruição? O Espírito Santo sabe onde você estaria agora se ele tivesse dito sim para tudo que você pediu. E é por isso que o não de Deus é um ato de amor. Amor que corrige, amor que preserva, amor que prepara. Não é que Deus te deixou de lado, é que Ele escolheu moldar você com mais profundidade. E a profundidade exige silêncio, exige confiança, exige rendição, porque quem confia em Deus só quando ouve sim, não confia, apenas concorda. Mas quem permanece firme diante do não, esse sim foi transformado por dentro, esse sim está pronto para viver o propósito. Não desanime por causa do que não aconteceu. A ausência daquela resposta foi o início de um livramento. O não de Deus hoje é a garantia de que você ainda está no caminho certo. E mais cedo do que imagina, você vai agradecer por não ter recebido aquilo que tanto pediu. Vai perceber que o que parecia abandono era, na verdade, a mão do Pai te afastando do que parecia certo, mas nunca foi parte do plano. Deus trabalha primeiro na estrutura, depois na grandeza. Você quer ver frutos, quer resultados. Quer o cumprimento da promessa, a realização do sonho, a virada que muda tudo de uma vez? E é legítimo querer isso. Mas antes que algo se manifeste do lado de fora, o céu está trabalhando naquilo que ninguém vê. A grandeza que você espera está sendo sustentada por estruturas que estão sendo forjadas agora, no silêncio, na dor, no cansaço, na obediência, quando tudo em você quer desistir. O Espírito Santo não constrói sobre terreno instável. Antes de liberar o que você espera, ele fortalece o que vai sustentar a bênção. Essa é a parte que quase ninguém suporta. Porque enquanto você ora por visibilidade, Deus responde com lapidação. Enquanto você pede aceleração, Ele responde com processo.
Ele tira as bordas afiadas do orgulho, ele nivela os impulsos da ansiedade, ele molda as intenções por trás dos seus pedidos. Ele esculpe sua fidelidade mesmo quando tudo diz para parar. Porque o que ele vai entregar não pode ser sustentado por uma estrutura frágil, e você não vê, mas já está sendo refinado. O ouro só é ouro depois de passar pelo fogo, e o fogo não é punição, é purificação. Deus está queimando as impurezas que você nem sabia que tinha. Está removendo o que te tornaria vulnerável à queda. Está te ensinando a resistir, a esperar, a ouvir a voz dele quando as vozes ao redor gritam urgência. Esse é o processo mais nobre de todos. É a parte que antecede o romper. O Espírito não está preocupado em te dar algo que brilhe hoje e quebre amanhã. Ele quer que você permaneça. Ele quer que o que ele te der não roube sua intimidade com ele, não destrua sua identidade, não tire sua sensibilidade espiritual. Por isso a bênção parece demorada, porque você ainda está sendo escavado por dentro. E não é porque você está errado, é porque você é valioso demais para receber algo raso. Toda obra sólida exige alicerces profundos, e alicerces não aparecem na superfície. Eles são enterrados, são invisíveis, são silenciosos, mas são eles que sustentam tudo o que virá. O Espírito Santo está te levando a um lugar onde a pressa não governa mais suas decisões, onde a dependência emocional dá lugar à confiança absoluta, onde a necessidade de aprovação cede espaço à obediência incondicional, onde a aparência deixa de importar e o que importa é a essência. Esse é o tipo de estrutura que Deus busca, não porque Ele quer te provar, mas porque Ele quer te proteger. Ele quer que, quando a grandeza chegar, você saiba exatamente quem você é, de onde veio e por que chegou até lá. Ele quer que você esteja pronto para não se perder na própria conquista. Talvez você esteja dizendo que nada está acontecendo, mas olhe para dentro. Veja a paciência que você está desenvolvendo. Veja como sua visão mudou. Veja como seu coração está mais sensível, sua fé mais firme, sua alma menos acelerada. Isso é estrutura. Isso é maturidade. Isso é construção invisível. O Espírito Santo está te preparando para não viver de milagres passageiros, mas de propósito duradouro. Acredite, Deus não te esqueceu. Ele está apenas cuidando para que, quando tudo se manifestar, nada precise ser refeito. Ele está investindo tempo na sua estrutura porque sabe o tamanho da grandeza que está por vir. O que parece silêncio é carpintaria espiritual. O que parece atraso é cuidado. O que parece demora é perfeição de detalhes. Você está sendo moldado para não apenas alcançar o que Deus preparou, mas para permanecer quando chegar lá. Porque a glória não será sua, será dele. E por isso, ele trabalha primeiro na estrutura, depois na grandeza. Como o Espírito Santo realinha o coração sem ruído. O que transforma a sua vida não são apenas os grandes eventos, as respostas visíveis ou as reviravoltas que surpreendem. O que realmente molda o seu destino começa antes, em momentos que ninguém percebe, dentro de você. É ali, no espaço silencioso entre uma oração e uma atitude, que o Espírito Santo sopra, não com força, não com barulho. Ele sopra leve, mas com precisão. E esse sopro muda o rumo da sua alma sem que você perceba. Você acorda diferente, pensa diferente, sente diferente. E quando se dá conta, já não é mais a mesma pessoa de antes. O Espírito Santo não invade, ele convence, ele não impõe, ele transforma. E muitas vezes, a maior mudança não está no que ele faz ao seu redor, mas no que ele reposiciona dentro de você. O que parecia vontade vira indiferença. O que parecia necessidade se desfaz em paz. O que antes te dominava perde o controle. O coração que antes era dividido se alinha com o céu.
Você não sabe explicar, mas algo mudou. O que você não vê é que esse algo foi o sopro que ele lançou sobre sua essência para te ajustar ao propósito. Esse realinhamento acontece quando você está quieto, quando para de tentar controlar tudo, quando solta as rédeas, quando entrega a direção. Deus trabalha quando você deixa de resistir. E é por isso que o silêncio é tão importante. Ele abre espaço para que o Espírito te mostre o que você precisa largar, o que precisa curar, o que precisa assumir. Não com palavras, mas com consciência, com peso de glória, com uma clareza que atravessa sua lógica e vai direto para o seu espírito. Talvez você esteja esperando uma resposta clara, uma direção audível, uma mudança evidente, mas o Espírito está te chamando para algo mais profundo. Ele quer ajustar sua bússola interna, porque não adianta seguir o caminho certo com o coração desalinhado. Você pode até alcançar, mas não vai permanecer. Pode até viver a promessa, mas sem paz. Pode até crescer, mas sem raiz. E o Espírito não quer que você apenas veja as promessas, ele quer que você as viva com plenitude. Por isso, antes de mudar sua direção, ele muda o seu centro. Esse sopro transforma sem ruído. É o tipo de mudança que os outros não entendem. Acham que você esfriou, quando na verdade você amadureceu. Pensam que você perdeu a empolgação. Mas o que aconteceu foi que a profundidade substituiu a euforia. Você não quer mais o que te distraía. Você não corre mais atrás do que te cansava. Porque agora você quer o que é eterno, não o que é rápido. O que é verdadeiro, não o que impressiona. O que alimenta o espírito, não o que massageia o ego. O realinhamento também traz conflitos internos, porque você começa a perceber que alguns sonhos que você alimentava não foram inspirados por Deus, foram criados pela sua necessidade de aceitação, de validação, de segurança. E quando o Espírito Santo sopra sobre essas áreas, ele não destrói sua identidade, ele revela sua essência. Ele te lembra que você não é aquilo que conquistou, nem aquilo que perdeu. Você é filho, você é parte do plano. Você é alguém sendo moldado não para agradar o mundo, mas para cumprir um chamado que vem do céu. Você pode até não sentir esse sopro, pode não perceber a hora exata em que tudo começou a mudar. Mas, mais cedo ou mais tarde, você vai olhar para trás e vai entender. Vai perceber que foi naquele dia em que você escolheu perdoar, naquele momento em que decidiu esperar, naquela escolha de silenciar ao invés de discutir, que o Espírito te alinhou. E esse realinhamento não te deixou mais forte apenas, ele te deixou livre, livre para não se perder, livre para não se sabotar, livre para caminhar no ritmo da graça e não da pressa. Você está sendo ajustado para viver o que só um coração alinhado com o céu pode carregar. E o que o Espírito Santo está construindo dentro de você hoje vai sustentar o que será entregue amanhã. Quando nada acontece para ver onde está sua fidelidade. Você ora, permanece firme, tenta manter o coração no lugar certo, mas nada se move. Os céus parecem fechados, os dias parecem repetidos, e a sensação de invisibilidade começa a corroer sua fé aos poucos. Você já não sente mais a mesma emoção. O entusiasmo que te impulsionava no início foi substituído por silêncio, e no lugar da expectativa surgiu uma pergunta que você ainda não teve coragem de verbalizar. Será que Deus ainda está comigo? Esse momento não é o fim, é o teste. O Espírito Santo está provando sua estabilidade, não para te punir, mas para te revelar. Porque é fácil crer quando tudo acontece, fácil adorar quando as promessas se cumprem, fácil obedecer quando os sinais são claros. Mas o céu não se impressiona com fidelidade baseada em respostas. O céu se move por fidelidade baseada em permanência. E só se conhece a raiz quando o vento sopra.
Só se conhece a base quando nada se mexe por fora, mas algo em você se recusa a parar por dentro. A estabilidade espiritual não se forma no palco, mas no deserto. Não cresce nos aplausos, mas no silêncio. E é nesse silêncio que Deus observa. Não para ver se você é perfeito, mas para ver se é constante. Ele quer saber se você continua mesmo quando não entende, se você permanece mesmo quando não sente, se você entrega mesmo quando não recebe. Porque um coração que é fiel sem evidência está pronto para carregar glória sem vaidade, está pronto para ser promovido sem se corromper. O teste da estabilidade não tem data, ele pode durar dias, meses ou até anos. Não porque Deus quer te castigar, mas porque Ele está te tornando confiável. Pessoas instáveis não sustentam promessas grandes. Corações que oscilam com o tempo se perdem com a bênção. E o Espírito Santo não quer apenas te dar algo. Ele quer que você saiba sustentar o que vem com o que Ele te der. Ele quer que sua fé não dependa do clima, nem da estação, nem da fase. Ele quer que sua fé dependa apenas dele. Talvez você ache que está parado, mas o que está acontecendo agora é um dos processos mais valiosos da sua jornada. Deus está te ensinando a caminhar sobre águas sem ver o fundo, a crer sem tocar, a obedecer sem explicações. Ele está solidificando sua estrutura interna, porque a estabilidade espiritual sempre antecede o derramar da promessa. Antes de mudar seu cenário, Deus precisa confiar que seu coração não vai mudar com ele. E isso exige profundidade. Porque enquanto a instabilidade grita por respostas, a maturidade se curva em rendição. Enquanto a pressa exige movimento, a fé se ancora na palavra. Enquanto a ansiedade cobra sinais, o Espírito Santo te convida a simplesmente permanecer. E permanecer é um ato de guerra. É dizer, eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas creio. Eu não sinto, mas não vou sair do lugar onde Deus me plantou. Se você está nessa fase, não se culpe. Você não está sendo esquecido. Você está sendo examinado. Não com olhos de julgamento, mas com olhos de amor. Porque o Pai só entrega grandes responsabilidades a filhos que suportam a espera. O Espírito não acelera o tempo para te agradar. Ele sustenta o tempo para te lapidar. E quando essa fase terminar, você não será mais o mesmo. Sua fé será firme, seu coração será confiável, e sua estabilidade será a plataforma que vai sustentar o que virá. Esse silêncio é uma sala de treinamento. Esse vazio é um campo de amadurecimento. Essa demora é o intervalo onde Deus está te moldando para o próximo nível. E quem permanece de pé quando nada acontece, está sendo preparado para suportar quando tudo acontecer de uma vez. A linha do tempo invisível. Deus está sempre adiantado, nunca atrasado. Você mede o tempo por relógios e calendários. Pensa em dias, semanas, meses. Espera por respostas dentro de prazos que você mesmo definiu. Mas o céu não trabalha sob a mesma contagem. O Espírito Santo não se move por urgência humana. Ele não responde a pressões emocionais, nem se apressa diante da sua ansiedade. Deus não está atrasado. Ele também não está adiantado como você entende. Ele está exato, preciso, perfeito. Porque o tempo de Deus não é cronológico, é profético, e a linha do tempo dele é invisível aos olhos naturais. Você pede algo e começa a contar os dias. Imagina que se Deus não respondeu ainda, é porque está demorando. Mas a verdade é que ele já começou antes mesmo de você pedir. Quando você dobrou os joelhos, ele já estava alinhando o que seria necessário. Quando você chorou pedindo direção, ele já havia reposicionado pessoas, fechado portas, criado conexões invisíveis. O céu não espera você se mover para então agir. O céu se move antes. Você só não vê porque está olhando para o tempo errado. Existe uma linha do tempo espiritual que não depende das suas expectativas, mas do plano perfeito que Deus escreveu.
E quando você se desespera porque acha que perdeu o momento, o Espírito te lembra: você não perdeu. Você está exatamente onde deveria estar. Nenhum segundo foi desperdiçado, nenhuma lágrima foi ignorada, nenhuma oração foi esquecida. Tudo está se alinhando, mesmo que pareça desordenado aos seus olhos. O problema não é o tempo de Deus, é o seu relógio. Você olha para o agora, mas Deus vê o todo. Você quer o imediato, mas Ele prepara o eterno. Você quer respostas rápidas, mas Ele trabalha com revelações profundas. Ele estica o tempo quando precisa amadurecer seu coração. Ele segura a resposta quando sabe que você ainda não entenderia o que está por vir. E Ele antecipa o cumprimento quando percebe que sua obediência está pronta. Você já pensou quantas vezes Deus te livrou de algo simplesmente atrasando você 5 minutos? Quantos acidentes foram evitados? Quantas conexões foram preservadas? Quantas perdas foram poupadas? O atraso que você amaldiçoou ontem pode ter sido o livramento que te manteve inteiro hoje. A pausa que você não entendeu pode ter sido a chave que impediu a sua queda. O Espírito Santo não erra a hora. Ele atrasa o que você quer para acelerar o que você precisa. Enquanto você acha que está parado, Deus está empurrando seu destino no tempo exato. Enquanto você se sente preso, Ele está abrindo caminho na frente. Enquanto você reclama da espera, Ele está te salvando de um colapso que você só conheceria se tivesse recebido o que pediu no tempo errado. Tudo o que Ele faz tem hora que não é imposta pela sua pressa, mas pela sua sabedoria. Aprender a confiar nessa linha do tempo invisível é uma das maiores provas de fé, porque significa soltar o controle, significa parar de comparar sua jornada com a dos outros. Significa entender que o que chegou para alguém agora não é porque Deus te esqueceu, mas porque o tempo dele com você é único. O relógio de Deus não tem ponteiros, ele tem propósito. E quando tudo se alinhar, você vai perceber que cada segundo valeu a pena. Que o que parecia demorado foi apenas uma espera protegida. Que o que parecia perdido estava apenas escondido. Que o que parecia esquecido estava apenas sendo guardado para o tempo certo. E esse tempo vai chegar, não porque você pressionou, mas porque Deus já tinha determinado. E o que é determinado pelo céu, ninguém atrasa, ninguém impede, ninguém anula. Você não está atrasado. Você está exatamente no tempo de Deus, quando Deus te silencia para te posicionar. O que você chama de silêncio pode ser exatamente o que o Espírito Santo está usando para chamar sua atenção. Não é ausência, é convocação. Deus não está ignorando você. Ele está ajustando o ambiente da sua alma para que você finalmente ouça o que antes era abafado pelo barulho das distrações. O silêncio de Deus não é vazio, é estratégia. Ele silencia o exterior para despertar o interior. Reduz os ruídos ao seu redor para revelar a voz que sempre esteve aí dentro, mas que você ainda não aprendeu a discernir. Quantas vezes você pediu direção, mas não estava disposto a silenciar? Queria resposta rápida, mas não conseguia parar para ouvir. Esperava sinais, mas não oferecia espaço. O Espírito Santo não fala por cima de ruídos, ele fala na quietude. E quando Deus percebe que o barulho externo está tomando mais espaço que a presença dele, ele começa a silenciar o que te distrai. Amizades esfriam, convites cessam, propostas somem, o mundo desacelera. Você se sente isolado, mas não está sendo excluído, está sendo posicionado, porque há lugares que só podem ser acessados quando o coração aprende a ouvir. Não ouvir por curiosidade, ouvir por intimidade. Deus não quer apenas te dar respostas, Ele quer te tornar sensível ao Espírito. E essa sensibilidade só nasce no silêncio. O silêncio é o terreno onde a fé deixa de depender de movimento e passa a depender de presença.
É onde você descobre que Deus não é apenas alguém que responde, mas alguém que transforma enquanto não fala. E esse silêncio dói, porque expõe o que estava escondido, mostra as dependências emocionais que você cultivava, revela as fontes onde sua alma estava se alimentando, confronta a sua carência por controle, faz você perceber o quanto ainda buscava movimento ao invés de direção. Mas essa dor não é castigo, é cura, é preparação. Deus está arrancando as raízes que impediriam seus pés de caminhar com firmeza. Está limpando a superfície para plantar algo que frutifique. Talvez você esteja achando que perdeu conexões, oportunidades, voz, mas o que aconteceu foi que Deus silenciou as distrações para que a única voz que reste seja a dele. Porque antes de te conduzir a um novo nível, ele precisa ter certeza de que você sabe reconhecer a voz que vai te guiar. A jornada que vem à frente não será feita com garantias visíveis. Será guiada por sensibilidade espiritual. E só quem aprendeu a valorizar o silêncio consegue ouvir o sussurro de Deus mesmo no meio da tempestade. O posicionamento sempre começa com silêncio. É no silêncio que você entende que nem tudo que te fazia bem te fazia crescer. É no silêncio que você enxerga quem estava ao seu lado por aliança e quem estava por conveniência. É no silêncio que você para de correr atrás do que não faz mais parte da sua jornada. É no silêncio que você se realinha com a visão original que Deus te deu e que o mundo quase apagou. Esse não é um tempo perdido, é um tempo sagrado. Porque quem aprende a reconhecer a chamada de Deus no silêncio nunca mais se sente perdido. Aprende a caminhar com convicção, mesmo quando tudo ao redor parece parado. Aprende a dizer sim quando o céu chama, mesmo que a lógica diga espere. Aprende a se posicionar não pelo que sente, mas pelo que crê. O Espírito Santo está te separando, não para te isolar, mas para te alinhar, não para te excluir, mas para te preparar. E essa preparação só poderia acontecer nesse silêncio que você tanto questiona. Ele te silenciou para te mostrar onde você está. Te silenciou para curar o que você escondia. Te silenciou para reposicionar você para o que vem. E o que vem é grande demais para ser vivido por alguém que ainda depende de ruído para se sentir guiado. A fase que mais machuca é a que mais constrói. Tudo dentro de você pede luz, clareza, respostas, direção. Mas em vez disso, Deus te mergulha numa fase de silêncio profundo, onde você sente que está sozinho, perdido, sem mapa. Você clama por revelação e o céu parece fechado. Clama por sinais e nada acontece. É nesse lugar de escuridão que o Espírito Santo começa a construir o que será a base do seu próximo nível. Porque o destino que realmente tem peso eterno não nasce no aplauso, nasce no anonimato. Não floresce à vista de todos, floresce embaixo da terra. Cresce no escuro. A semente não germina sob os holofotes, ela racha no escuro. Morre para o que era, antes de nascer para o que foi destinada a ser. O processo é invisível, silencioso, profundo. Ninguém aplaude a raiz, ninguém vê o que está sendo gerado debaixo da terra. Mas é ali que o futuro começa. Você está vivendo uma fase que machuca, que expõe, que sangra silenciosamente. Mas essa dor não é fim, é fundação. Você está sendo rasgado por dentro para que algo eterno seja plantado. Deus não desperdiça a dor. Ele transforma cada lágrima escondida em estrutura para carregar o que virá. Essa fase não faz sentido porque não foi feita para ser entendida. Foi feita para ser vivida com fé. Deus te esconde agora para te revelar depois. Te silencia agora para te dar autoridade depois. Te quebra agora para que você não quebre quando estiver no lugar de influência. E tudo isso acontece sem testemunhas.
porque há processos que não podem ser compartilhados. São íntimos, são exclusivos, são entre você e o Espírito. Ninguém entende por que você está lutando tanto, mas você sabe, algo em você está sendo arrancado e algo novo está sendo implantado. Esse lugar escuro revela o que sobrou depois da pressão. Quando ninguém te chama, quando ninguém te entende, quando ninguém responde, é aí que você descobre se sua fé está firmada na presença de Deus ou nos resultados. É aí que você aprende a amar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. A confiar quando tudo está quieto. A crer mesmo sem força, a continuar mesmo sem ânimo. O escuro não é castigo, é separação. Deus está te afastando de tudo que te confundia, de tudo que te distraía, de tudo que te enfraquecia. E quando você quiser sair desse lugar, o Espírito Santo vai te lembrar, ainda não é hora, porque você ainda está crescendo por dentro, e o que está nascendo precisa de raiz, precisa de estrutura emocional, espiritual, mental. Deus não vai te expor antes da hora. Porque o que vem carrega responsabilidade, influência, transformação, e Ele quer que você esteja pronto para não perder a essência quando a estação da visibilidade chegar. Esse escuro está formando em você uma profundidade que os outros vão chamar de autoridade. Vão dizer que sua palavra tem peso, que sua presença carrega paz, que sua oração tem fogo. Mas nada disso nasceu na luz. Nasceu aqui, na dor que ninguém viu, na entrega que ninguém reconheceu, no quarto onde você chorou sozinho. Nos dias em que você quase parou, você vai carregar coisas que só podem ser geradas nesse tipo de processo. Então não tente sair antes da hora. Não apresse o fim do ciclo, porque o que Deus está formando em você agora não pode ser construído com pressa. Tem que ser completo, tem que ser verdadeiro, tem que ser firme. E quando chegar o momento certo, o mesmo Deus que te plantou no escuro vai te fazer florescer diante de todos. Não para a sua glória, mas para que o mundo veja que foi Ele quem te moldou. Seu destino não está parado, está sendo gestado. E como tudo que tem vida, precisa do escuro antes de nascer. Quando Deus decide mudar sua história sem avisar, você está tão acostumado com o silêncio de Deus que quase se convenceu de que nada mais vai acontecer. Os dias se repetem, as respostas não chegam, as portas não se mexem. O coração se acomoda. A mente começa a negociar com a desistência. E é exatamente nesse momento, quando você para de prever, calcular, controlar, que o céu se move sem aviso. Deus não faz alarde. Ele vira páginas inteiras da sua história em uma madrugada comum, sem luzes, sem anúncio, sem previsão. A virada acontece no invisível, mas o impacto esse você vai sentir para o resto da vida. O Espírito Santo observa seu coração enquanto você espera. Ele vê o quanto você resistiu, quantas vezes quis parar, quantas vezes silenciou sua dor para não desonrar sua fé. Ele vê sua fidelidade quando ninguém aplaude, sua obediência quando tudo em você grita por atalhos. E então, quando ele percebe que seu interior está pronto, ele muda tudo. Ele muda não apenas o cenário, ele muda o ritmo, a atmosfera, a velocidade, as conexões. O que estava parado rompe, o que estava enterrado floresce, o que parecia morto ressuscita. Essa virada é silenciosa porque é santa, não é um espetáculo, é uma reconstrução. Deus não precisa te avisar quando decide cumprir uma promessa. Ele simplesmente faz, porque quem confia não exige explicação, apenas segue. Ele muda leis, agendas, corações. Ele acessa lugares onde você jamais conseguiria entrar. E tudo isso sem te avisar. Porque se ele avisasse, você tentaria controlar. Você tentaria entender. Você limitaria o que ele preparou com a medida da sua lógica. A virada de Deus não depende da sua capacidade. Ela depende da sua soberania.
Ele é especialista em mudar tudo de repente. Um dia você é esquecido, no outro é procurado. Um dia você ora por socorro, no outro é resposta para alguém. Um dia você não vê saída, no outro portas se abrem onde antes só havia muros. E tudo isso acontece sem que você tenha feito nada a mais, porque a fidelidade silenciosa no processo vale mais que qualquer esforço humano fora do tempo. Quando Deus decide mudar sua história, Ele não pede opinião. Ele não pergunta se você está pronto, porque Ele te preparou no silêncio e agora Ele te posiciona na promessa. O que parecia ser apenas mais um dia comum vai se tornar o marco de uma nova estação. Aquilo que você suportou em segredo se tornará parte do testemunho que vai impactar outros. As dores que te moldaram serão os tijolos que vão sustentar sua autoridade espiritual. Essa virada vem sem holofotes, mas carrega peso de eternidade. Ela não te exalta, ela te reposiciona, porque a glória não será sua, a glória será dele. Você não saberá explicar como tudo aconteceu tão de repente. Só saberá que foi Deus, que foi no tempo certo, que foi do jeito certo e que nenhuma lágrima foi ignorada. Se você está sentindo que tudo está prestes a desmoronar, prepare-se. Às vezes, a maior evidência de que Deus vai virar sua história é justamente o momento em que tudo parece prestes a ruir. Porque o novo de Deus nasce sempre no limite. O romper vem depois da exaustão. A resposta vem depois do silêncio mais longo. A virada vem quando você já não espera mais. E quando vier, você vai entender que Deus nunca esteve distante. Ele estava apenas organizando o invisível. E quando ele age, ninguém impede, ninguém atrasa, ninguém anula. A sua virada já começou. E você só vai perceber quando tudo já estiver diferente. Quando o Espírito Santo te mostra que sempre esteve escrevendo cada detalhe. Você chegou até aqui sem entender todos os porquês, carregando dores que ainda não cicatrizaram, lembranças que não fazem sentido e promessas que ainda não se cumpriram. Você olhou para trás tantas vezes buscando lógica, tentou encaixar peças que não se ajustavam, procurou sinais onde só havia silêncio. Mas há um momento reservado por Deus, em que o Espírito Santo decide abrir seus olhos. Não apenas para o que está por vir, mas para tudo o que já passou. Ele não revela para te impressionar. Ele revela para te fazer entender. Em nenhum segundo você esteve sozinho. Ele sempre escreveu cada detalhe. Você achava que eram coincidências. Não eram. Você pensou que alguns encontros foram casuais. Não foram. Você acreditou que certas perdas foram castigos. Não foram. Tudo foi anotado. Cada dor que você superou, cada oração feita em lágrimas, cada sim que você deu mesmo sem força, cada madrugada que você escolheu permanecer em vez de fugir. O céu registrou, Deus construiu, e o Espírito Santo, que até então parecia silencioso, agora começa a revelar as linhas escondidas do seu propósito. De repente você percebe que aquilo que quase te destruiu foi exatamente o que te ensinou a depender. Que aquilo que você chamou de desvio era, na verdade, um ajuste. Que a fase que você mais quis evitar foi a que mais te preparou. E tudo isso estava nas mãos dele desde o início. Ele não improvisou sua história. Ele não criou um plano B porque você errou. Ele redimiu cada erro para te conduzir ao plano original. E agora, o Espírito começa a mostrar o que você viveu não como fracasso, mas como fundação. O que antes era um peso começa a ganhar sentido. O que antes era dor começa a se transformar em compaixão. Você começa a olhar para os mesmos cenários com outra ótica, porque agora você não vê mais com os olhos da pressa, da dor ou da revolta. Você vê com os olhos da revelação. Você entende que não perdeu tempo, que não foi esquecido, que o silêncio não foi ausência.
foi preparação, e quando o Espírito Santo te mostra que ele escreveu cada linha, algo muda dentro de você. O medo vai embora, a ansiedade perde força, a insegurança se dissolve. Porque agora você sabe que a história nunca saiu das mãos do autor. Ele controlou os capítulos que você não entendeu, ele editou as páginas que você quis rasgar, ele sustentou as promessas mesmo quando você quase as abandonou. E o que ele começou, ele vai terminar. Você não precisa mais de respostas imediatas, porque o que você recebeu foi clareza. Clareza de que Deus nunca parou de escrever. Clareza de que você foi guiado mesmo quando achou que estava perdido. Clareza de que cada silêncio foi uma frase oculta de amor, escrita com cuidado, no ritmo exato, no tempo certo. E a revelação não veio para justificar o passado, veio para fortalecer o presente, para te lembrar de que o mesmo Deus que sustentou você até aqui vai continuar sustentando até o fim. Você achou que estava esquecendo algo, mas na verdade estava sendo lembrado de quem você é, um filho moldado no oculto, forjado em silêncio, preparado sem plateia, escolhido para viver algo que vai além do que você planejou. E agora, com o coração alinhado, com os olhos abertos, você não precisa mais lutar para fazer as coisas acontecerem. Você só precisa seguir com quem sempre esteve no comando. A revelação chegou. E ela te diz: Deus nunca errou uma vírgula da sua história. Ele sempre soube o que estava fazendo. Agora respire e deixe o Espírito te conduzir. Agora que você chegou até aqui, respire fundo, não com pressa, não com urgência. Respire como quem se permite descansar no colo de Deus. Não há mais o que forçar, não há mais o que entender. Há apenas uma coisa a ser feita: permitir que o Espírito Santo conduza você a partir deste exato momento. Porque tudo o que foi dito, tudo o que foi revelado, tudo o que tocou sua alma até agora, foi o próprio Espírito te chamando de volta para Ele. Você não está onde está por acaso. Você não apertou o play neste vídeo por distração. Você foi guiado. Você foi conduzido até aqui para escutar palavras que não vieram de mim, mas dele. E se o seu coração foi tocado, se algo se mexeu dentro de você, se alguma lágrima caiu em silêncio, então essa é a hora de responder. Não com medo, não com culpa, mas com entrega. Deus não te chama para te acusar. Ele te chama para te alinhar, para te restaurar, para te reposicionar na direção certa do seu propósito. Talvez você tenha tentado se recompor sozinho, tentado dar conta de tudo, tentado fingir que estava bem, tentado seguir em frente sem a presença que, no fundo, sempre foi o que mais te sustentou. E é por isso que está doendo tanto, porque o que falta não é uma solução. O que falta é um reencontro entre você e o Espírito, entre você e o sopro que te deu vida, entre você e a voz que sabe exatamente como te curar, te guiar e te levantar. Então, nesse momento, não apenas escute, responda. Em silêncio, aí mesmo onde você está, diga ao Espírito Santo: eu estou pronto. Talvez com poucas palavras, talvez só com um sussurro, talvez com lágrimas. Mas diga, permita, reconecte, porque a partir daqui, tudo pode ser diferente. Não porque você vai se esforçar mais, mas porque agora é Ele quem vai te conduzir. Com sabedoria, com direção, com paz, a sua história não terminou. O silêncio não foi o fim, foi a ponte. E você atravessou essa ponte agora. Está mais sensível, está mais consciente, está mais maduro. E isso é tudo o que Deus precisava para começar o novo. Não com barulho, mas com firmeza. O Espírito Santo vai guiar os próximos passos. E cada passo será sustentado não pela sua força, mas pela presença dele. Agora respire, feche os olhos por um instante, se puder, e permita que essa presença encha sua alma. Permita que esse cuidado invisível toque cada parte que você não conseguiu restaurar. Ele está aí, do seu lado, dentro de você, não como teoria,
mas como realidade, como direção, como força, como Pai. E se você sente que esse vídeo falou com você, que essa mensagem chegou como resposta, compartilhe isso, não para mim, mas porque há outras vidas que também estão em silêncio, que também precisam ouvir, que também estão no escuro esperando por luz. O que tocou você hoje pode ser a voz que vai levantar alguém amanhã. Escreva aqui nos comentários a parte que mais te tocou. Deixe seu coração falar. Não tenha medo de se expressar. Esse espaço é seguro. Esse ambiente é sagrado. Porque onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ali ele está. E eu creio que mesmo à distância, estamos juntos nesse exato momento, sendo restaurados, realinhados, reposicionados. A presença do Espírito Santo é real e ela está moldando agora não só o seu destino, mas a sua identidade. E se você permitir, o próximo passo será o mais leve que você já deu, porque ele vai na frente, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Conte comigo, estou aqui para caminhar com você, um passo de cada vez. Fim da série. Se desejar expandir esse conteúdo para Reels, roteiro de oração ou minissérie, digite aqui como deseja continuar.